Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Aos amigos que nos acompanham também pelo Instagram, sejam todos bem-vindos. É com bastante alegria que aqui nós nos encontramos hoje para falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a doutrina dos Espíritos. E na noite de hoje nos foi reservado o capítulo 38 do livro Fonte Viva. É um capítulo muito bonito que tem por título Se Soubéssemos. É interessante que esse livro foi psicografado por Chico Xavier, foi ditado pelo mentor dele, Emmanuel. E é interessante que esse título, Se Soubéssemos, o próprio Emmanuel, o mentor, ele se inclui na condição daquela pessoa que necessitava saber de algumas coisas antes, né? E para dar início a essa mensagem da noite, o Emmanuel se baseou numa passagem de Jesus que está no Evangelho do evangelista Lucas, capítulo 23, versículo 34, onde é uma passagem da crucificação de Jesus. Jesus está na cruz e ele menciona essas palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É uma frase bastante forte. Todos que acompanham um pouco a trajetória de Jesus sabem que era um momento de bastante dor e sofrimento. E ele ainda expede essa condição do perdão, porque, como ele diz aqui, não sabem o que fazem. E aqui no título do capítulo, Emmanuel diz exatamente isso, né? Se soubéssemos. E vale relatar que quando encarnamos, quando nós nascemos, segundo a crença espírita, que acreditamos na reencarnação, nos esquecemos de tudo aquilo que passamos em outras vidas, né? Os próprios judeus acreditavam que existiam muitas vidas, só que eles usavam o termo ressurreição. Então eles acreditavam que de alguma forma nós podemos voltar à vida. E isso não é novidade, os próprios egípcios também, né? O fato dos faraós serem mumificados, serem guardados com suas riquezas e até escravos, é porque eles aguardavam que em algum momento eles iam retornar na vida. Só que é um conceito enganoso, né? Eles acreditavam que voltariam com o mesmo corpo. E a doutrina dos Espíritos mostra que o próprio Jesus ensinou que era necessário nascer de novo. Então nós nascemos num novo corpo, esquecendo o passado. Assim a nossa trajetória fica mais leve, mais fácil, porque imaginemos nós reencarnarmos numa família onde todos os nossos familiares que residem conosco, ou até aqueles que não residem conosco, tivéssemos acesso às informações do que fomos no passado e o que fizemos uns aos outros. Será que a gente conseguiria conviver, ter uma convivência tranquila? Superar as dificuldades, as adversidades, né, os antagonismos? É óbvio que não, né? Porque se Deus, que é a inteligência suprema, na causa primária de todas as coisas, nos deixou o esquecimento como uma dádiva, uma bênção, para recomeçarmos, né, uma vida nova, sem sabermos o que fomos e sem saber o que ferimos talvez alguém ou que fomos feridos. Então é uma situação bastante adequada para que possamos caminhar, né, sem tantos sofrimentos. Mas existe ainda aquela coisa instintiva, né? Às vezes existe aquela versão que a gente não sabe de onde vem. E a doutrina dos Espíritos mostra exatamente a necessidade de trabalharmos isso, né? Essa versão que eventualmente tenhamos com relação a algum ente querido, algum familiar, que às vezes estou falando ente querido, mas para muitos pode até não ser tão querido, né? É isso, né? Então, se soubéssemos, aí a Emmanuel nos traz as consequências, se nós soubéssemos. Então ele cita algumas situações. Por exemplo, eu vou dar uma citada só nos títulos, né? E depois a gente lê algumas coisas para não ficar muito pesado, né? Então ele fala sobre o homicida. Por exemplo, esse eu já vou ler de cara, né? Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor e sofrimento
que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir o golpe. E tem uma passagem de Jesus que fala, né, que é melhor entrar na vida cego ou faltando um membro do que cometer determinados equívocos que vai levar a mais duro sofrimento. Então aqui ele está dizendo isso, né? Se o homicida soubesse o que ele vai passar depois dessa vida em função do delito cometido, ele preferiria não ter os membros. É uma citação bastante forte, mas que em alguns livros a gente tem esclarecimentos melhores. Ele fala aqui também sobre o caluniador. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que ele enlouquece a visão, interessante essa expressão que ele usa, que enlouquece a visão, né? Observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade. Olha que bacana, acerto de contas com a verdade, porque o caluniador muitas vezes ele está realmente mentindo, né? Inventando, forçando uma situação. Mas existe um acerto de contas, e não é Deus que o castiga, é Ele mesmo que vai, em dado momento, se conscientizar do erro cometido, da dor e sofrimento que ele causou e buscar a reparação. Então, ele paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. E hoje, com a internet, é pior ainda, né? A penetração, o alcance é muito maior. A gente viu até algumas coisas, brincadeiras que já foram feitas na internet. Por exemplo, uma vez um caso de um sequestro de uma criança, né, e que alguém colocou a fotografia de uma pessoa lá que não era, e a pessoa foi linchada por isso. E a consequência para essa pessoa que provocou tudo isso? Aqui na nossa lei humana, ela pode até passar desapercebido, mas com as leis divinas não há esse equívoco, esse engano. E também, por outro lado, nós sabemos que ninguém sofre nada por engano, por acaso, né? Se alguém passa por alguma situação de dor e sofrimento, alguma lição, algum aprendizado ela tem para aproveitar disso tudo. Então, o que importa é nós confiarmos em Deus e procurarmos fazer o nosso melhor. Porque Paulo mesmo asseverava, né, que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, se a gente cometeu algum equívoco, nós não precisamos nos desesperar, né, ou se recriminar. A culpa é uma coisa muito dolorosa, né, que implica muito sofrimento. Mas Paulo, mesmo que se equivocou, né, no começo do cristianismo, perseguiu os cristãos, no momento que ele despertou, ele começou a trabalhar exatamente no contrário, né, sabendo que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, o que a gente errou, se nós erramos no passado, isso não importa. Importa, quer dizer, não importa em termos, mas importa o que nós vamos fazer daqui para frente. E não adianta ficarmos nos recriminando pelos erros que cometemos. Vamos buscar os meios de não errar mais e auxiliar as pessoas, né? Praticar o bem de uma forma em que possamos realmente redimir as nossas faltas. Então, o que importa é isso: o amor cobre a multidão dos pecados. E os bons espíritos, voltando a essa questão aí do caluniador, né? Os bons espíritos advertem que o mal não deve ser comentado. Nem mesmo que seja verdade, a gente não deve comentar o mal, principalmente quando o mal se refere a algo muito próximo a nós, né? Ficar falando mal do vizinho, do familiar, por um equívoco cometido, né? Isso não importa. Principalmente quando o erro que a pessoa praticou vai em prejuízo dela mesma, não afeta outras pessoas. A doutrina ensina isso, né? Se a pessoa está cometendo algum erro que vai prejudicar outras pessoas, aí nós devemos de alguma forma nos manifestar. Mas se ela está cometendo um erro com ela mesma, quem somos nós para recriminar? Por exemplo, se uma pessoa faz uso de substâncias que não são salutares e ela está prejudicando a si mesma, né? Para que eu vou comentar com alguém sobre isso?
ela por si só já sabe a dor e o sofrimento que ela está carregando. Eu não preciso comentar, não preciso recriminar, e nem saber também se no passado eu também não errei, né, em outra encarnação, se eu não cometi o mesmo equívoco. As encarnações são inúmeras, né? Aqui ele fala do desertor das tarefas do bem. O tempo está correndo, né? Ele fala sobre a ingratidão, né? As pessoas ingratas, que também no momento oportuno elas vão se ressentir, né, da dor e sofrimento por ter sido ingratas. Sobre o egoísmo, ele também fala uma coisa interessante, né? A pessoa egoísta é aquela que só pensa em si. E o orgulhoso, né? Ele acha que ele é o centro de tudo. E essas pessoas, com relação ao egoísmo, eu não vou ler, vou só comentar o que eu já havia lido aqui. No momento futuro, ele vai se ver a só. Porque quando a pessoa só pensa nela mesma, quando ela retorna ao plano espiritual, ela não tem amigos, ela não tem aquelas pessoas que vão lhe dar amparo, socorro, proteção. Então é uma forma que ela acaba se afastando dos outros. É uma coisa natural. Mas a gente sabe que a misericórdia divina sempre vem em socorro, né? Nada existe de definitivo, nada é para sempre. Mas há um caminho longo a ser percorrido, né? Fala aqui também sobre o glutão, né? Os problemas que ele está abreviando muitas vezes a própria vida. Vou até ler aqui para ficar bem clarinho, né? Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Então, tudo aqui ele fala sobre o equilíbrio, né? Em tudo nós temos que ter equilíbrio. Sobre o desrespeito às leis divinas, né? O carinho, o cuidado e o respeito que devemos ter com as leis divinas. E para finalizar, voltando naquela citação de Jesus, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, que está em Lucas capítulo 23, versículo 34. Nessas poucas palavras, Jesus nos revela uma profunda compreensão da condição humana e a importância do perdão. Perdão que nós devemos aplicar, né, na medida das nossas forças naquelas situações em que formos chamados, né, a perdoar. Jesus, naquela condição da cruz, ele não vê os algozes como inimigos, mas pessoas inconscientes, né, que ignoram as leis de causa e efeito, né? Toda causa tem um efeito, todo efeito é resultado de uma causa. Então, para nós seres humanos, esses são os reflexos de algumas encarnações. E aí Jesus, para finalizar, colocamos que o amor, o perdão, a compaixão, a humildade são virtudes, e tantas outras são virtudes além do conhecimento. É necessário que tenhamos conhecimento, né? E é isso que a doutrina dos Espíritos nos faculta: conhecimento. Jesus dizia: buscai a verdade vos libertará. E a verdade não está aqui com o expositor, a verdade está com os livros. A doutrina é dos Espíritos. Nós somos aqui meros intermediários. Muitas vezes podemos nos equivocar na interpretação. Em qualquer expositor de doutrina, em qualquer religião, nós vemos que exatamente existe esse problema, às vezes, na interpretação pessoal. E a doutrina é clara a esse respeito. Os livros estão aí e nós pedimos para que as pessoas olhem os livros, leiam, interpretem, compreendam e, na medida do necessário, busquem esclarecimento. Muitas vezes, sozinhos, nós não conseguimos, né, entender. E, às vezes, precisamos dialogar. Mas essa é o grande diferencial, acho, que a doutrina dos Espíritos oferece. Que cada um deve buscar o entendimento, ler e não se apegar àquilo que é dito, àquilo que é falado, né? Não façam isso porque eu estou dizendo que é assim que é o certo. Não, a doutrina, o certo que ela diz é nós nos basearmos nos livros, nas orientações dos Espíritos. Só para concluir ainda, já estou estourando o tempo, é interessante que
eu falei aqui sobre as questões da... se soubéssemos, né? Aqui tem um livro da doutrina que chama O Céu e o Inferno. É um dos livros que Kardec escreveu, onde ele... Cada livro de Kardec tem um direcionamento. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos, que mostra como é a vida no plano espiritual, qual é a moral, né, espiritual. Fala sobre a filosofia espírita, sobre as consequências morais dos nossos atos e como a vida se processa no plano espiritual. O Livro dos Médiuns é o segundo livro, é um livro que ensina a como conduzir. O pessoal antigamente falava desenvolver a mediunidade. Não é desenvolver, é educar, se esclarecer acerca do que é mediunidade e como usar essa mediunidade. E aqui, esse livro Céu e Inferno é um tipo de uma peça de direito, onde Kardec faz a acusação e faz a defesa em cima do Espiritismo, né? Como o que as pessoas poderiam criticar o Espiritismo e a resposta, né, com relação a isso. Só que nesse livro aqui, ele tem um capítulo, alguns capítulos que falam sobre as comunicações dos espíritos. Até então a gente vem falando sobre os livros que falam da parte moral dos ensinamentos, né, que a doutrina dos espíritos nos traz. Esse livro Céu e Inferno, nessa segunda parte, ele tem comunicação de diversas categorias de espíritos. Então ele mostra aqui espíritos felizes, então tem umas 20 comunicações. Espíritos em condições medianas, né? Um espírito não é um espírito superior, não é um espírito inferior, é um espírito de uma pessoa comum, vamos dizer assim. Na sequência ele tem comunicações de espíritos sofredores, espíritos que se comportaram mal na matéria e agora se encontram no plano espiritual sofrendo as consequências desse mau comportamento. Tem algumas comunicações, umas 10. A comunicação de espíritos suicidas, pessoas que tiraram a própria vida, e o estado onde que elas se encontram, né? O que elas relatam acerca de como elas estão se sentindo, né? Como elas estão no plano espiritual. Temos aqui umas 5 ou 6 mensagens, 5 de criminosos arrependidos, também umas 5 de espíritos endurecidos, né? Que se desencarnaram e continuam renitentes ainda no mal. É basicamente isso, né? Expiações terrestres, algumas situações pelas quais os espíritos passam. Então é isso, gente. A literatura espírita está aí, cada um pode ir na medida da sua necessidade, do seu interesse, buscando esses esclarecimentos e se consolidando, né, essa visão da vida futura, que é uma realidade que muitos ainda não conseguem vislumbrar, não conseguem entender, mas é uma realidade. Jesus veio trazer a Boa Nova, e a Boa Nova é exatamente essa, a vida futura. Como se dá a vida futura para nós? Entendendo que aqui nós somos um corpo que tem um espírito, ou melhor, um espírito que tem um corpo que vai se deteriorando ao longo dos anos, das décadas, mas o espírito é imortal. E quando retornamos ao plano espiritual, levamos essa bagagem moral e intelectual que é que nós conseguimos conquistar. Tá bom? Muito obrigado. Agradeço a paciência que a senhora e os senhores me ouviram aí. E agora vamos encerrando essa breve exposição acerca da mensagem da noite. Vamos rogando a bênção do alto, o envolvimento carinhoso e fraterno dos nossos benfeitores espirituais, de todos esses espíritos amigos que nos envolvem com seu carinho, com a sua paz, que nos levam a buscar um entendimento maior acerca da paz, da vida, do amor e das obrigações que nos competem realizar. Vamos pedindo a fluidificação na água nos frascos lá na entrada da instituição, que nela possa ser depositado o bálsamo lenitivo através das irradiações fluídicas, que
que possam minimizar as nossas carências, fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo-nos o corpo físico, a fim de que possamos caminhar com segurança nessa trajetória que nos leva ao esclarecimento. E vamos abrindo nosso coração, desejando que a paz se faça sobre todos os lares, sobre todos os presentes aqui, sobre os familiares, sobre os amigos, vizinhos, sobre os irmãozinhos que se encontram em dor e sofrimento pelas ruas do planeta, pelas vítimas da calúnia, do desamor, enfim, livrar um apelo à paz mundial por todos aqueles que sofrem, crianças, velhinhos, enfermos, enfim, que nesse momento possam ser assistidos por um bom espírito e que possa conduzi-los nesse caminho de paz, de fé, de esperança e compreensão. E mais uma vez orando aquela prece singela que o próprio Jesus veio ensinar há 2000 anos, vamos pedir licença para encerrarmos a primeira parte desse trabalho, dessa tarefa, rogando a preparação do alto, a fim de que possamos adentrar na sala de passes e lá recebermos tudo aquilo que mais estivermos necessitando. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos quando há tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, com as bênçãos e a graça de Deus. Assim.